Custom Streaming Service. Caso contrário, a gente segue nesse mesmo, melhor, né? Melhor continuar nesse. Porque vai dar problema. Eu não vou conseguir fazer diferente disso aqui, não. Sabia que sem o Sandro ia dar problema, mas vamos nessa, pessoal. Bom dia a todos, já atrasados. Já tinha falado que eu teria problemas aqui com a transmissão, para variar. Um prazer estar aqui com vocês nessa manhã de quarta-feira, para a gente falar mais uma vez sobre essa obra, Legal Design. Eu queria dizer que é uma alegria imensa estar aqui com parte dos autores para falar sobre a obra, cada um de vocês falar um pouco sobre a experiência. Queria lembrar um pouco como a obra nasceu, foi um papo que a gente teve, eu e o Faleiros. Ele me ligou e disse assim: Roberta, você não quer, o que você acha de fazer uma obra sobre legal design, que seja mais completa, não só sobre visual law, enfim, e a obra nasceu muito rápido, né? Foi muito legal o engajamento de todos os autores, o engajamento dos coordenadores, e para nós, uma alegria imensa ter tido a oportunidade de lançar a obra, enfim, né? De trabalhar o texto, e já é um sucesso absoluto. A gente teve uma procura muito grande lá, logo no começo, e realmente tem sido um sucesso bastante grande, né? Uma alegria imensa. Então, mais uma vez, agradecendo aqui aos coordenadores e aos autores pela confiança depositada na nossa editora. Estamos aqui sempre de portas abertas para novas ideias, para formas diferentes de pensar o direito, de repensar o direito, e essa obra, ela mostra bem aquilo que nós gostaríamos de fazer na qualidade de editores. Então, para a gente, uma honra, uma alegria estar aqui com vocês. Eu passo a palavra para o professor Faleiros, para que ele possa, então, conduzir os trabalhos de hoje. Muito obrigado, professora Roberta Dense. É uma alegria. Antes de iniciar realmente as formalidades de praxe, me permita agradecer efusivamente a todos os autores que estão aqui comigo nesta manhã. Eu vejo a querida Gisele Ueno, caros amigos Leonardo Sattler, Felipe Branco, André Medeiros e a querida O'Hara Moreira. Será uma outra sessão de igualmente muito brilhantismo, como foi a nossa primeira. É uma honra termos a parceria da Editora Foco na condução desse projeto, e a você, Roberta, especialmente pela excelência editorial com que sempre se dirige a todos os projetos que conduz, me resta apenas agradecer. Realmente, a publicação do Legal Design, Teoria e Prática foi a concretização de um sonho para mim e para o Thales, que concebemos, idealizamos esse projeto e tivemos a honra de contar com um time de autores absolutamente selecionado, que contribuiu para que o sumário da obra representasse o que ela realmente é, uma estrutura completa, que não esgota o tema, mas que o apresenta de forma coesa, de forma realmente didática e levando o nosso leitor a uma compreensão teórica e prática. Fica o convite a todos os que estão nos acompanhando pelo YouTube para que conheçam a obra pelo site da Editora Foco. É possível, inclusive, o acesso a uma parte do livro, não é? Um PDF de acesso do sumário, com apresentação, para que realmente se possa conhecer em detalhes qual é a estrutura apresentada. Mas sem mais delongas, eu já estou aqui me demorando nas formalidades. Eu agradeço a todos uma vez mais e destaco que nesta segunda sessão tenho a honra e a missão de cumprir aqui as formalidades de mediador dos trabalhos, mas sem mais delongas, convido a exporem, na verdade, os coautores de um dos textos mais interessantes que temos na obra, uma coautoria feita a 6 mãos, trabalho brilhante intitulado Legal Customer Experience, um texto escrito pelos queridos Felipe Branco e O'Hara Moreira, que estão aqui conosco nesta manhã, e também pelo professor Bruno Feigelson, que não está conosco, mas está muito bem representado. Eu tenho a satisfação de destacar que esse é um dos trabalhos talvez mais interessantes da obra, porque nos traz uma bagagem
inclusive da experiência prática dos três autores, muito enriquecedora. Eu fiquei bastante feliz quando tive a oportunidade de ler o trabalho. Lembro a todos também que a obra possui QR Codes que podem ser acessados durante a leitura. E temos vídeos de composição que foram formalizados pelos autores para cada capítulo, inclusive neste, que é o capítulo 4 da obra. Muito bem-vindo, querido Felipe Branco, que é Chief of Visual Law Officer na Lima Feigelson Advogados, também atua com Visual Design e Visual Law na Future Law, e O'Hara Moreira, querida O'Hara Moreira, que é estagiária no Lima Feigelson Advogados e graduanda em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Unirio. É uma honra tê-los conosco nesta manhã. Eu não vou fazer muitas formalidades quanto ao tempo e a forma como dividirão, os deixo à vontade para tomarem a palavra e decidirem como preferirem melhor qual será a condução e a sequência das exposições. Muito obrigado a vocês pela disponibilidade, é realmente uma satisfação. Obrigado a você, o José Falheiros e também ao Thales Calaza, que fizeram um convite para a gente participar do evento. Eu queria já começar pedindo desculpa pelo lugar, que eu tive um problema técnico agora cedo com a energia do prédio que eu moro. Eu tentei correr aqui para um café para participar desse evento, que para mim é muito importante, porque o primeiro artigo que eu tenho publicado num livro que é um marco para o direito, no sentido da modernização do entendimento do legal design, do visual law como um todo, e também por ser um outsider desse meio, né, porque não sou advogado, talvez o único aqui do ambiente que não é dessa área diretamente. Eu sou designer gráfico por formação, então Leonardo também. Prazer ver pessoas que são de fora do mundo jurídico entrando nesse meio para trocar experiências. E foi uma experiência, voltando a falar da experiência, foi muito interessante, porque eu trouxe essa contribuição de uma pessoa de fora que já trabalhou tanto com marketing quanto design digital, design da informação, junto com o Bruno, que é um expoente dessa questão do direito digital, do direito 4.0, dito por muitos, né? E a O'Hara, que é membro fundamental do escritório, ela conseguiu juntar, junto comigo e depois com o Bruno, vários aspectos que ajudaram a fazer sentido, né, do lado jurídico da experiência do cliente, do Customer Experience. E antes de me aprofundar o tema, eu queria convidar a O'Hara para fazer alguns comentários e depois a gente fala um pouquinho sobre o artigo. Para mim é uma felicidade muito grande entender também que nesse momento em que a gente questiona e propõe novas soluções dentro do direito, ser acolhida enquanto estudante para poder dar contribuições também. Eu acho que isso é fundamental, o aprendizado intergerações. Então, também estou muito feliz de contribuir com essa obra e muito feliz com o trabalho de todo mundo, de ter podido aprender com tamanha relevância do tema para esse momento. E acho que é um trabalho multidisciplinar, acho que me dá esperança, principalmente quanto alguém que se propõe a ingressar no mercado jurídico, de entender que é necessário dialogar com muitas pessoas e achar esse espaço para produzir, enfim, para colaborar e para contribuir também. Para mim, acho que é um bom indicativo que a gente está indo para lugares muito interessantes, assim. Se eu puder trazer um pouquinho da minha breve experiência, acho que é isso que eu gostaria de acrescentar para esse momento. A parte interessante de falar sobre Customer Experience no âmbito do direito, dos escritórios de advocacia, que demonstra uma necessidade e uma vontade por parte dos advogados e dos escritórios de se entender como um prestador de serviço, ainda que com uma regulação específica feita pela OAB, na forma que se dão essas relações de consumidor, de fornecedor, mas entender que, assim como qualquer empresa, o mercado ele tem clientes, esses clientes têm necessidades, essas necessidades elas precisam ser entendidas e atendidas, filtradas também, né? Porque é um serviço muito específico, né? O serviço jurídico, a solução jurídica quando apresentada em forma de produto, mas ter esse entendimento de se ver diante de um cenário que existem milhares de advogados que são lançados no mercado a cada ano pelas universidades, muitos escritórios de advocacia que são abertos e que existem também no cenário nacional e internacional, e você buscar relevância, buscar diferencial,
Um caminho que pode ser muito importante, muito interessante, é de entender essa relação de consumo da solução jurídica, do consumo dos produtos que os escritórios de advocacia eles oferecem. E aí você começa a pensar sobre vários aspectos do marketing, sobre a ótica do marketing, do que é, como é que são feitas essas relações, e também de entendimento de como você consegue perceber o seu cliente, em que momento que essa relação ela acontece, qual é a profundidade que você precisa estabelecer, e entender, que acho que é um outro ponto, para quem gosta de falar de legal design, que legal design sempre vai falar de pessoas. Tem uma frase de um escritor de Customer Success, que é o Simon Sinek, que ele fala que 100% dos clientes são pessoas. 100% dos funcionários são pessoas. Então, se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. E isso é uma questão que é fundamental nos escritórios de advocacia, porque eu tenho só uma experiência, que é com o escritório de Ferguson, com quem eu trabalho, mas eu já escutei em outras rodas que o ambiente dos escritórios é um ambiente muito hostil, muitas vezes, é um ambiente muito, muito insalubre, do ponto de vista da saúde mental, das relações profissionais. Então, você entender que o seu colega de trabalho, as pessoas que são subordinadas a você ou são os seus líderes, eles têm um papel fundamental na imagem que você leva do escritório para fora. Então, entender o cliente como não só o cliente externo, mas também o cliente interno, porque existe até um post no LinkedIn que é muito legal, de uma pessoa que fala da empresa, né? Que a empresa é fantástica, que não sei o quê. Aí uma pessoa vai lá e comenta, pô, muito legal o seu post, pena que eu já trabalhei com você. Ou seja, é importante você também tratar bem quem trabalha com você, porque isso tudo envolve a cultura da empresa, que é um outro aspecto super importante quando você começa a pensar na experiência do consumidor, que é ter uma cultura empresarial muito bem estabelecida. E essa cultura ela precisa ser atuante nas duas frentes, né? Tanto na frente externa quanto na frente interna. É importante eu não que quero seja falar em muito, todos os porque contatos, né, Felipe? Acho que é isso, em todos os contatos, né? Sendo estagiária do escritório, acho que eu posso trazer um pouquinho do tipo, olha, acontece, é real, e muitas vezes não precisa de muitos recursos, não precisa de que seja nada extremamente elaborado. Acho que passa muito mais por um compromisso, por uma intenção, por buscar conhecimento, por buscar essa troca, e acho que desde o meu primeiro contato com o Felipe, com o Bruno, a gente tenta exercer isso no escritório com os nossos clientes e internamente também, de se sentir acolhido, porque a qualidade do meu trabalho quanto estagiária vai refletir na qualidade final da entrega que eu tenho ali para com o cliente, né? Então, não importa se é só o advogado, ou se é o designer, ou se acho que todo mundo tem que estar imbuído da mesma intenção, né? Da colaboração com o cliente e de entender as necessidades, tanto internas quanto externas, né? A gente tentou preparar um material de suporte para que muitas vezes questões, entre aspas, tecnológicas pareçam muito complexas e muito difíceis de ser alcançadas ou pareçam inacessíveis, mas a gente quis, principalmente no nosso capítulo, demonstrar que está disponível para todo mundo, é possível, né? Acho que se a gente se esforçar, se a gente tentar se colocar no lugar do outro, e aí a gente fala sobre uma série de outras coisas, né, como empatia, enfim, algo realmente multidisciplinar. E eu gostei bastante de pensar sobre a perspectiva das proposições que o Felipe colocou sobre o marketing, né? Sobre aquilo que a gente está experimentando hoje, principalmente na questão da pandemia, do isolamento social. Então, como que você faz essa aproximação com pessoas num ambiente virtual, né? Então, eu estou muito feliz, inclusive, porque aqui é um momento de aproximação de novo, né? É um momento da gente fazer essa troca. Acho que se eu puder trazer um pouquinho da prática, é isso. Exatamente. Para você trabalhar com a experiência do cliente, o fator tecnológico ele é a menor parte disso tudo. O que é mais importante é exercitar a escuta, ter canais de ouvir as pessoas internamente e ouvir os clientes externamente, porque com isso você consegue uma série de subsídios para fazer a aplicação de conceitos de legal design de uma forma até mais aprofundada, porque você vai ter conhecimento do seu público, conhecimento dos seus colaboradores, e também para você conseguir estabelecer pontos de cultura e uma tão sonhada horizontalidade das informações, né? Os escritórios eles não precisam necessariamente, até porque as empresas estão cada vez menos verticais e cada vez mais horizontais, você exercitar
dar espaço para as pessoas, trabalhar a diversidade, trabalhar várias outras questões que são componentes de uma boa cultura empresarial, que fazem com que você chegue no final e tenha também uma boa relação de consumo com os consumidores, né, nessa troca, de ter relevância e ser percebido como uma empresa que faz a diferença no final das contas. Sabe, Felipe, sabe, Ohara, eu vou... mais uma vez, agradecer ao Ohara pela parceria, agradecer a você, José e a Roberta, pelo evento. Muito obrigado, gente. Imagina, meus caros, a gratidão é toda nossa. Eu não pude deixar de me encantar ouvindo tudo isso, porque, de fato, vocês trazem elementos que, para muitos profissionais do direito, são um pouco estranhos. Essa preocupação com o lado humano e com as relações que se constrói, a fidúcia que se deposita na relação, que se molda entre o profissional do direito e não apenas o cliente, mas mesmo no ambiente interno, como foi destacado pela Ohara, isso é maravilhoso e necessário. Eu vejo que ainda padecemos de uma preocupação muito estrategista, especialmente nos escritórios de advocacia. Eu sempre me lembro da frase célebre do Peter Drucker: a cultura come a estratégia no café da manhã. Essa frase, para mim, representa muito o que o texto de vocês simboliza, porque, de fato, uma cultura adequada, seja numa empresa, seja num escritório de advocacia, é aquela que congrega todos os elementos que vocês apontaram, principalmente os elementos humanos. Isso não é apenas o discurso. Os efeitos são reais. A experiência que vocês nos trazem revela isso. São efeitos profícuos, efeitos desejáveis para qualquer ambiente, e especificamente no ambiente jurídico, que é tão fechado, que é tão conservador. Ter esse tipo de preocupação, essa sensibilidade que vocês expressam no texto e que trouxeram para nós com brilhantismo na exposição, é algo necessário, é algo fundamental para que possamos caminhar desenvolvendo boas relações, não apenas com a técnica jurídica, mas também com habilidades de outros setores e de outros profissionais. É o seu caso, Felipe, que é um designer e que está aqui nos brindando com a sua expertise, com a sua experiência, trazendo para o direito outros influxos. Eu só tenho gratidão a você, a Ohara, ao Bruno, por nos terem concedido a honra de termos o texto de vocês publicado nessa obra que nos honra tanto, que nos alegra tanto, o Legal Design. Muito obrigado, Felipe, muito obrigado, Ohara. Realmente é uma grande satisfação. Mas, como o tempo não me permite aqui continuar, senão eu poderia ficar no monólogo aqui elogiando o Felipe Ohara por mais horas, tá, pessoal? Mas realmente eu preciso dizer que na sessão de hoje, como havíamos selecionado a temática dos conceitos, né, Thales e eu tivemos essa cautela de estruturarmos as apresentações de uma forma coesa. Hoje realmente talvez seja um dos dias mais interessantes da nossa série de 5 lives de lançamento, porque temos a satisfação de contarmos com experiências trazidas por colegas que não são necessariamente do direito. É o caso do Felipe, como falei, mas também é o caso do nosso próximo expositor, Leonardo Sattler, um amigo. E eu estava aqui ouvindo o Felipe Ohara comentando a respeito do texto deles e imaginando como a pandemia nos impôs essa virtualização e nos fez nos conectarmos com pessoas mesmo dentro dos nossos escritórios, dentro das nossas casas, a partir da internet. E foi o caso com o Leonardo, que eu conheci virtualmente. Ele também é um designer, legal designer, aliás. Leonardo trabalha com UX e UI, é Web Graphic Design Manager, além de ser também um graduando, bacharelando em Direito aqui em Belo Horizonte. Eu tive a honra de conhecer o Leonardo numa dessas oportunidades da vida, tratando do direito, e acabei sendo conduzido a conhecê-lo também, posteriormente, pela experiência no Visual Law. E o Leonardo nos brindou na obra com um capítulo absolutamente interessante, chamado Visual Law e o Direito, no qual ele nos traz não apenas conceitos sobre Visual Law, contextualizando inclusive com elementos da história da arte e da evolução histórica da própria arte até o momento atual, mas também nos trazendo apontamentos e insights absolutamente importantes para a compreensão do que é, em linhas mais amplas, o Visual Law. Então, Leonardo,
É uma honra tê-lo conosco nesta manhã. Eu, particularmente, preciso muito expressar o meu agradecimento a você por ter aceitado participar desse projeto conosco. Realmente foi uma honra tê-lo. E eu, agradecendo mais uma vez, em meu nome, em nome do Thales, o convido para que nos apresente as ideias e linhas essenciais do seu capítulo. Muito obrigado. Obrigado, Faleiros, obrigado a todos aqui, os coautores presentes. Para mim, eu que digo que foi uma honra receber o convite para fazer parte dessa obra. Conforme o doutor mesmo disse, nos encontramos numa dessas oportunidades da vida, na área do conhecimento, né, Faleiros, que nos esbarramos aí e vendo essa troca de experiências, que eu vou puxar essa palavra muito, até mesmo com o início do Felipe da O'Hara. Vocês foram brilhantes nessa exposição. Para mim, essa palavra que resume tudo nesse novo mover do direito, a experiência. Então, todo o foco está nele, sendo a experiência do usuário, a experiência de se formatar e utilizar o direito. Então, fiz uma tendência a trazer para a obra uma explicação rasa, não aprofundada, muito acadêmica, a respeito do design, seja através de um breve histórico, a sua influência na sociedade. Trouxe também uma explicação sobre a abstração, que é muito importante, e isso vai influenciar nos dias atuais, tanto na tecnologia, quanto na experiência do usuário, essa forma de pensar e abstrair as coisas, os pensamentos, também a sua influência, né, com a cognição junto ao direito, e aí nós começamos a explicar um pouco do mix do visual law, pegando de novo também com a ponte, com a ligada, com a experiência, que sempre vai bater, sempre vai ligar com esse conceito, porque essa experiência ela vai sendo construída através da história. Se nós fizermos uma rápida abordagem aqui, pensamos nessa abstração e nessas linguagens vindo lá do período pré-histórico, ou seja, o homem já necessitava de abstrair as suas ideias nas paredes das cavernas, nas pedras, ou seja, ele já traz algo que era do imaginário, seja um ser, uma entidade, para abstrair isso através de uma representação gráfica. E aí nós começamos a entender que o homem tinha essa necessidade desde os tempos antigos. E com essa evolução, passando pela história em geral, nós vimos e conhecemos através, seja através da história egípcia, que muito brilhantismo trouxe para a sociedade, através dos seus conhecimentos, o Oriente Antigo, e nos séculos mais atuais, o Ocidente, trazendo também como uma forma mais robusta da ampliação desse conhecimento, através de uma tecnologia passada, ou seja, estamos falando de papel, e depois uma tecnologia digital, trazendo essas significações, esses abstratos que eram somente pensamentos para um registro que virou depois massificado, principalmente com o advento da imprensa. Todo o processo de pensamento conseguiu ser multiplicado de uma forma muito ampla, e isso se desembocou também no direito, trazendo para os dias atuais como o direito poderia se manifestar perante essa nova sociedade, e principalmente através do final da década de 90, anos 2000 para cá, para quem nasceu um pouco antes dessa geração como eu, nós vimos o tanto de mudança que essa tecnologia, que essas experiências, seja no meio analógico e seja no meio digital, trouxeram para a sociedade. Então, falando um pouquinho mais sobre o capítulo, sobre Iuris Signum, que eu coloquei dentro de um dos capítulos da nossa contribuição, nós podemos entender de umas linhas bem gerais o seguinte: imagine, aí eu vou falar de abstração, imagine vocês que estão numa estrada, e todos aqui conhecem, mesmo que de uma forma bem, não tão aprofundada, mas pode ser mais ampla, o Código de Trânsito Brasileiro. Então, imagine que vocês estão numa estrada e se deparam com uma representação visual escrito 110 dentro de uma placa, dentro de uma superfície. Normalmente, a sua mente já vai processar um pensamento, já vai abstrair algo pensando, existe uma regra ali, aquilo ali não está à toa, a esmo, colocado na estrada, porque você já tem um conhecimento prévio. Então,
Isso aí foi uma abstração, ou seja, foi uma linguagem mimética de algo que está dentro de uma codificação, de uma legislação que é pacificada, que é aceita dentro de um território, no caso, o território brasileiro. Agora, troque essa placa por todo um texto da legislação do CTB, no qual especifica que a velocidade máxima permitida para um veículo automotor transitar dentro dessa via é 110 km por hora. Impossível de ler, mesmo que a placa foi enorme, e é inviável. Então, qual a contribuição de algo abstrato para o mundo atual? Isso que nós abordamos. Tem muita contribuição, tem muita importância. Eu digo que eu vou ser um pouco ousado, dizer que quase 100% da sociedade hoje está imersa dentro da abstração, seja por linguagem iconográfica, através das tecnologias que nós utilizamos, e nós podemos ver aqui, de frente para as nossas telas, e os nossos espectadores que estão assistindo. Normalmente, vocês vão ver botões aí nos seus aplicativos, que é uma abstração de uma função de algo que vai acontecer, algo que está esperando um comando. Então, essa abstração é muito importante. Transpondo um pouco para o Visual Law, durante muito tempo o direito foi apenas aplicado como superfície do texto. E o que o Legal Design, o Visual Law, vem trazendo de inovação? Justamente trazendo essa iconografia, essa abstração visual, representada através de desenhos gráficos em uma tela, seja impressa ou seja digital. Então, essa abstração, ela traz uma inovação, porque toda a sociedade hoje, e vocês podem confirmar isso através das experiências da geração Z, da geração alfa, que é agora, que está nascendo, essas pessoas nascidas nesses tempos já estão imersas dentro do visual, já está dentro do cérebro dessas pessoas que o visual é importantíssimo, e que aquela grande massa de texto não tem tão grande importância. É claro que eu faço um parênteses aqui, não digo que um livro no qual tem inteiramente texto, e nós conhecemos várias obras que estamos praticando no dia a dia, conhecendo e lendo através do direito ou de outras ciências, que um livro é muito importante, os textos são importantes para embasar publicações científicas, artigos, enfim. Mas o visual está tendo a sua parcela agora de surgimento perante uma sociedade que só se aprendia por um meio textual, ou seja, uma informação retilínea, uma após outra, uma embaixo da outra, sequenciada. E agora não, a informação está multilinear, multiplana. Nós podemos ter uma imagem aqui no nosso plano visual, mas podemos ter uma representação através de um aumento de realidade, que é uma representação em 3D, que se abre do nosso lado, continuando a nos ensinar, continuando a nos mostrar a importância do aprendizado. Então, voltando para o direito, é muito importante isso, porque traz essa inovação, uma ruptura com que há algo secular, já que o direito ensina. Então, o Visual Law, o Legal Design, traz essa nova experiência. Novamente, voltando nessa palavra, experience, que o Raro e Felipe já iniciaram a obra, é muito importante. E eu, assim, né, a minha satisfação em fazer parte, que eu vejo que cada capítulo, um se conecta com o outro, mesmo sem as pessoas estarem juntos, discutindo, e a obra, no geral, foi bem coesa. E no final da minha exposição, eu espero não estar passando muitos minutos, tá, Faleiro? Você pode me chamar a atenção aqui. No final da exposição, nós fazemos alguns desafios. O que pode acontecer agora com o direito no seu âmbito geral? Primeiro, eu aponto que no ambiente acadêmico é muito importante quando os estudantes, as pessoas que preferem entrar na ciência jurídica como operadores do direito, o que eles estão recebendo logo no primeiro contato, lá na primeira graduação, no primeiro ano, no primeiro semestre? O que eles estão recebendo? A informação atualizada, conforme os ditames tecnológicos, as novas formas de experiências, ou ainda está recebendo uma massificação de conhecimento atrelada ao antigo século, aos antigos tempos nos quais eram transpassados os conhecimentos? Isso é muito importante porque essa nova geração, ela absorve muito mais o visual. E, é claro, ela vai se embasar empiricamente com o conhecimento em texto de outras fontes. Mas não podemos deixar de sinalizar e trazer um ponto de alerta para as universidades que o visual é muito importante. E eu faço até algumas perguntas no final das considerações da obra, que é:
por que não se ensina arte, mesmo de uma forma mais rasa, dentro de uma cadeira de direito? Algumas exposições de arte, algumas provocações. E isso é muito importante, porque isso vai se desembocar no aprendizado do legal design, no aprendizado de visual law mais à frente. Por que não se ensinam também algumas tecnologias visuais? Aí eu falo de programas gráficos, não somente os programas conhecidos hoje, de textos, de planilha, mas por que não se ensinam também algumas cadeiras, alguns programas gráficos para que os usuários, os estudantes, entendam a união entre esses conhecimentos e possam sair como operadores do direito bacharelados com esse conhecimento alternativo também. Eu acredito que todos aqui já ouviram falar sobre o conhecimento em T, né? No qual nós temos vários conhecimentos na nossa vida, mas tem um que é o pilar central. Esse pilar central aqui é o direito, no qual nós estamos abordando hoje. Mas existem uma série de conhecimentos aqui em cima, de outras ciências que são muito importantes. E uma delas é o design também, que nós trazemos como um fator de auxílio para a absorção do conhecimento e a formação desse novo advogado, dessa nova advogada. Então, assim, eu quis trazer para a obra, de uma forma bem rápida, algo muito importante que vai se conectar sempre com a palavra experiência. Como a experiência do novo direito traz benefícios, tanto para usuários da sociedade, isso é um ponto importante, os cidadãos que não entendem de linguagem jurídica, e aí, brilhantemente, com a exposição do Felipe, da O'Hara e dos outros autores, essa experiência precisa mudar, porque há um paradigma na sociedade que somente os operadores de direito entendem as linguagens do direito. E, de fato, isso ocorreu tempos atrás. Mas eu vejo que, nos últimos anos, isso está mudando, principalmente com o advento do legal design na aplicação do direito e para a sociedade, no qual essas abstrações visuais e essa linguagem mais planificada, trazendo uma melhor experiência, traz esse benefício. Olha, eu sou usuário sou da sociedade, não sou do direito, e compreendo o que está escrito aqui, o que está exposto aqui neste meu processo, nessa petição, não está mais oculto. Isso traz um benefício enorme para todos. Trazendo também para aqueles que são especializados, e aí eu vou falar de magistratura, eu conheci alguns magistrados que já falaram o quão benefício é trazer essa linguagem muito planificada, muito mais rápida, para um processo, porque eles não têm muito tempo também de julgar. Existem milhões e milhões de processos, todos sabem aqui os números do judiciário, e essa abstração, essa aplicação do legal design traz um benefício que pode-se melhorar a experiência para aqueles operadores do direito também. Então, acredito eu que essa obra venha contribuir de uma forma assim, tão amplamente brilhante, que vai ajudar muitos operadores e muitos que não conhecem do direito a entender as benesses do legal design e a aplicação do visual law para a sociedade. Espero não ter passado o tempo. Muito obrigado, professor. Imagina, meu caro Leonardo, como falei antes, essa é uma live que deveria ser interminável, porque ouvi-los é sempre muito gratificante. Você falava, Léo, sobre essa necessidade de que a experiência seja o mote do profissional, inclusive do profissional do direito, e eu fico realmente lembrando até do meu próprio exemplo. Quando era mais novo, e claro, né, muitos dos que estão nos assistindo talvez não vão se lembrar dessa época, mas era muito difícil o acesso a ferramentas de design. Se você não fosse um nerd como eu fui, que queria aos 10 anos de idade estudar a linguagem de programação, e eu tive a insatisfação de começar com ActionScript, porque hoje o Flash já morreu, eu tive a insatisfação de começar com uma linguagem de programação que hoje já se tornou obsoleta, e depois partir até para, por exemplo, o estudo de gráfico vetorial, estudei um pouco de Corel, e finalmente fui trabalhar com mais profundidade em cursos específicos de design voltado a aplicações como Photoshop. É impossível, ou era impossível, porque hoje esse acesso é mais democrático. Nós temos ferramentas que oferecem, talvez, potencial ainda maior do que essas mais tradicionais. E não é por outra razão que nós temos influenciadores digitais, inclusive no direito, trabalhando hoje com ferramentas que trazem o elemento gráfico para o conteúdo jurídico. Acho que o melhor exemplo seria o Canva, né? Mas, de qualquer maneira, a sua bagagem como designer, e agora, sendo também você um estudioso do direito,
conjuga esses dois mundos e o faz de forma que robustece o seu conhecimento individual, mas te propicia uma bagagem única que você agora nos brinda com um capítulo absolutamente necessário no qual, de fato, o Visual Law se manifesta. O Felipe está me perguntando se pode fazer uma manifestação. É claro que sim, Felipe. Fica absolutamente à vontade, por favor. É porque eu acho super, super relevante essa discussão, assim, ainda mais tendo formação como bacharel em desenho industrial, na época que se chamava desenho industrial com habilitação em programação visual. Mas uma coisa que a gente não pode tirar do horizonte, principalmente dos advogados, dos operadores do direito, tem uma frase de um outro designer que é super fera, que eu já escutei dele, que é que não existe design bom que salve um texto ruim. Então, também tem esse, além de ter esse aspecto visual que é super importante, é legal o advogado ter esse treinamento dos softwares e das noções gráficas, técnicas de composição, mas também escrever de uma forma sintética, de uma forma objetiva, porque não tem como a gente fazer um trabalho excelente graficamente se o conteúdo não acompanhar essa evolução. Então, o conteúdo textual também precisa chegar junto. Obrigado, gente. Felipe, você fez até a ponte porque eu queria tratar antes de apresentar a Gisele, que será a nossa próxima expositora, porque, de fato, nossa, eu vejo realmente um movimento crescente em relação a isso, né? Muita preocupação com tipografia, muita preocupação com, digamos, com petições lindas, belas, com a estética das petições, mas também falta, por outro lado, uma mentalidade que consiga expressar o conteúdo jurídico que está dentro de uma petição muito bela. Trazer os dois lados é importante, né? O conteúdo jurídico bem estruturado ao lado, obviamente, da estética. E, de fato, você tem toda a razão, assim como o Leonardo tem toda a razão. Nós estamos vivendo um momento de transição no qual é importante trazer luz a todos esses conceitos para que eles se desenvolvam adequadamente. E isso, meus caros, vocês fizeram com muito brilhantismo. Antes de apresentá-la, Gisele, me deixa só registrar rapidinho aqui os elogios e agradecimentos a todos os colegas que estão nos prestigiando aqui pelo YouTube. Eu já vi, inclusive, um elogio direcionado ao Leonardo, do professor Pepe Chaves, famoso professor, ex-desembargador do nosso TRT3 aqui em Minas Gerais. Grande Pepe, muito bom tê-lo conosco na audiência. Querido Ladislau, que foi nosso braço direito na produção dessa obra, grande designer, grande diagramador, que cuidou com muito carinho, com muito esmero desse projeto, né, Roberta? O Lads realmente um parceiro, um grande parceiro da Foco e de nós todos. E também todos os demais colegas que estão aqui, eu vejo a Lívia, vejo a Graziele, Gabriela, o Leonardo Nunes, Carolina Barbosa. Muito obrigado, pessoal. Realmente uma grande honra tê-los nos prestigiando nesta manhã. Mas, como sempre digo, se me deixarem, eu vou falando e isso se torna um monólogo, porque eu fico empolgado de tamanha bagagem de conhecimentos que adquiro quando os ouço, meus caros. Então, sem mais delongas, eu faço a ponte entre os capítulos que nos foram apresentados pelo Felipe, pela O'Hara e agora pelo Leonardo, para convidar a querida Gisele Ueno a expor na sequência. E, Gisele, que maravilha contar com o teu texto. Pessoal, vejam que título magnífico, Metodologia Ágil e o Legal Design em Projetos de Transformação Digital. A Gisele, que é advogada, sócia fundadora da High Law, agência de inovação jurídica, sócia no Brain Law Legal Management e também uma grande pesquisadora do assunto, nos brindou com talvez o texto que mais nos desperte a atenção para um outro elemento fundamental disso que amplamente chamamos de Legal Design, que é o Design Thinking. Eu acho que a essência do texto da Gisele me despertou muito a atenção para a importância que conceitos como os que ela própria traz, imersão, ideação, prototipação, são relevantes para essa mudança de mindset que vai, ao final, resultar numa verdadeira transformação, numa verdadeira mudança metodológica, como ela própria apresenta. Gisele nos brindou ainda com cases, né, o que é muito interessante na abordagem feita no capítulo. Então, sem querer trazer qualquer spoiler ou adiantar qualquer tipo de detalhe, Gisele, eu te agradeço muito por ter aceitado o nosso convite. É realmente uma honra tê-la conosco na obra. E sem mais delongas, eu então a convido para que, pelos próximos minutos, nos apresente as suas impressões e ideias sobre o texto. Muito, muito, muito obrigado, Gisele. Obrigada, Dr. Falheiros.
Queria agradecer também o Dr. Tales pelo convite aí, por ter feito essa ponte, né, para a gente chegar esse livro que está realmente conteúdo excelente, concentrando aí grandes frentes de legal design no Brasil hoje, né. Então, muito obrigada pelo convite, e vou fugir um pouquinho dos temas aqui, né, dos meus antecessores, que trouxeram brilhantemente os cases mais relacionados à Visual Law e experiência do cliente, né, no caso do Felipe e da O'Hara. Então, trazendo um pouquinho de metodologia ágil também para executar projetos de legal design, né. Hoje a gente tem inúmeras iniciativas de empresas e departamentos jurídicos e de escritórios. E muito mais do que só trazer a metodologia, a gente ter prática disso, né. Então não adianta simplesmente transformar documentos, trazer elementos visuais, e aí tomo, né, uma liberdade de falar o que o Léo trouxe aí, né, de uma imagem fala mais do que 1000 palavras, né, Léo? Então, a imagem dos 110 vale muito mais do que o código inteiro de trânsito e, né, e o artigo todo lá. Mas, enfim, só fazendo esse parênteses aqui, né, e trazendo um pouquinho do legal design, esse tema que, de fato, tenho trabalhado desde 2017, né, com projetos, né, nessa área. Aqui no Brasil não se falava de legal design quando dei a primeira aula, né, no curso de Direito Corporativo, no LLM, e os advogados saíram de lá com a cabeça fervendo, assim, meu Deus, o que eu tenho que fazer, né, o que esse design tem a ver com direito e por que isso, né, ser aplicado na nossa área. Então, como advogada, fui muitos anos de jurídico interno, corporativo, né, até em 2017, a gente construía a agência de inovação mesmo, com pensamento de transformação digital, e isso abarcando inovação em vários segmentos, né, ali dentro da tecnologia, do direito, mas também trazendo a questão do design e permeando todas as ações que a gente tem aqui relacionadas à transformação digital. E com isso, né, obviamente a bagagem vai trazendo, né, um repertório de cases, como o Faleiros falou, a gente faz questão de trazer os cases, porque é importante, né, mencionar isso. Eu lembro que quando a gente promoveu o primeiro evento de legal design do Brasil, que foi o Legal Design Summit em 2019, mais de 400 pessoas aí num evento em São Paulo para discutir sobre o tema. A gente trouxe, né, pessoas de fora aí, 2 finlandesas, uma americana, uma canadense, todo mundo trazendo conceitos, ainda muito conceitual de legal design, né? Então foi a primeira iniciativa de evento para reunir nomes, né, internacionais que faziam já a aplicação do legal design fora. E aí a gente veio tropicalizando isso tudo, né, aplicando aqui no Brasil. Como o design vem muito em todas as frentes aí na aplicação da transformação, tanto na High Law quanto no Brain Law, a gente traz isso já desde o início, né, na concepção de todos os projetos. E o legal design muito mais, né, a gente faz muito Visual Law e faz projetos, né, na área tributária com Visual Law, na área trabalhista com Visual Law, mas não é só a tradução em documento, em comunicação, é também em fluxos, né, em processos no dia a dia. E cada vez mais as empresas, principalmente empresas mais estruturadas, escritórios grandes aqui, precisam fazer planejamento de inovação, né? Precisam pensar em transformação digital, separar um budget para isso e como fazer isso acontecer, né? Então, a gente tem hoje apoios, né, na área de tecnologia, mas sempre usando o design para mapear fluxos, trazendo o design para fazer mapeamento de dores, né, aplicação de testes em termos de documentos e, enfim, tecnologia. Então, tudo isso tem como ser utilizado, né? A gente faz a fase de imersão em todos os projetos, a ideação também, né, com relação a isso. Então, é muito legal, assim, a gente vê no dia a dia isso sendo desenvolvido. E aí, só fazer identificação de dores, né, de um departamento jurídico, de um escritório, mapear que existem necessidades de melhorias, não basta, a gente precisa executar isso, né? Então, não adianta eu mostrar para o cliente, com base no legal design, um monte de coisas que ele pode mudar e fazer melhor, e com foco na experiência do usuário, na experiência do cliente dele, no final, né? Mas também preciso trazer isso para um plano de ação. Então, o apontamento precisa ser acompanhado de execução.
E a execução a gente traz a metodologia ágil já integrada com o legal design, né, com o design thinking. Então, usando todas as etapas do design thinking, desde a empatia, da imersão, da ideação, da prototipação, aí a gente executar isso em projeto efetivamente. Então, a gente tem cases, né, como implantação de software, no caso da Magalu, a gente fez cases de implantação de metodologia ágil para cadastro de processos contencioso, a gente trabalhou isso com o Grupo Energisa, um volume considerável aqui, né, do massificado e trazendo melhorias para esses pontos de cadastro de processos. A gente também trabalha isso diariamente no Banco Votorantim, com vários cases, tanto de Visual Law, como também na parte de apoio na área de inovação deles, conectando tecnologia. Então, isso tudo, né, vai criando um repertório de aplicação que faz com que a gente entenda que só o legal design, por ele mesmo, sem ter uma execução, a gente não vê a transformação de fato acontecer. Né? Então, precisa ter essa conexão de metodologias, e aí, depois de tudo isso, ainda tem que ter OKRs, tem que ter outras métricas para poder avaliar isso, se de fato aconteceu, se de fato executou, por que não executou. Então, a metodologia ágil, ela traz muito isso, né? De ter entregas recorrentes, de ter uma proximidade com quem está executando o processo, a gente ter as figuras do Scrum Master, do PO, né? Que são pessoas que estão engajadas em cada uma das sprints, das partes dos processos, porque não dá para fazer, por exemplo, um processo como esses que eu comentei, onde um jurídico interno com quase 100 pessoas tem que lidar com um projeto que vai ser integrado para todo o jurídico. Então, pense, 90 pessoas num projeto, se a gente não usa uma metodologia correta para fazer isso acontecer, né? Então, não é simplesmente trazer os apontamentos, e por isso que eu digo que a execução ela é necessária, trazendo essa metodologia. E aí tem outros cases também, que eu já, né, mencionei, inclusive, no livro, e no capítulo que eu escrevi sobre metodologia ágil, que é a aplicação de um plano de ação, por exemplo, para contencioso, especificamente para medidas preventivas. Então, está lá, né, o escritório quebrando a cabeça junto com o gestor jurídico para desenvolver ações aí preventivas para diminuir o passivo trabalhista, melhorar provisionamento. Então, tudo isso pode ser executado junto também com metodologia ágil, né? E o acompanhamento desses projetos todos, aí eles têm que gerar resultado. Então, no final das contas, você pode ter aí 5 meses de planejamento, de desenvolvimento, mas você precisa trazer efetividade, né, trazer resultado. No final das contas, quem nos contrata que é isso, né? Então, a gente precisa falar a língua do nosso cliente aqui também, né, usar a empatia para isso. E tem que ter um background da advocacia, tá? Não dá para ser... trabalhar só a questão do design, mas também não esquecer da questão do legal, né? A gente tem que ter o advogado pensando em estratégia, sabendo onde que é, o que é provisionamento, o que impacta, qual que é a causa raiz de um processo. Isso é fundamental. Então, o design ele vem contribuir como facilitador dessa linguagem, dessa comunicação, mas a gente tem que ter a participação do advogado de forma clara, ativa e tendo conhecimento de processos, né, de processos como esses. Então, o nosso time lá na High Law é composto de advogados e de designers, no mesmo balanço, assim, número de advogados, número de designers, porque os projetos todos, eles, como eu falei, né, já nascem assim com essa mentalidade, né? A gente tem que fazer a imersão. Se o cliente propõe metodologias diferentes, né, que o do framework da High Law, por exemplo, a gente sempre tenta equalizar isso, porque pode impactar no resultado, né, do nosso trabalho. Então, a nossa proposta é a gente ter um framework próprio de execução, né, e isso é um jeito High Law de fazer as coisas acontecerem, né, de fazer o planejamento sair e pilotar, como é o caso aqui de transformação que a gente vem trazendo no livro. Então, acho que um pouquinho do que traz o capítulo, contando, né, e trazendo os QR Codes dos cases para vocês conhecerem, poderem acompanhar um pouquinho dos trabalhos, e também falando, né, da questão da tecnologia, só para fechar aqui, Faleiros, eu também sou sócia do Brain Law, né, que é um software de gestão jurídica para departamentos jurídicos,
Então, quando a gente foi fazer a implementação do software na Magazine Luiza, por exemplo, nós usamos toda a metodologia do Legal Design para fazer o mapeamento e a implantação do software. Isso é um pouco diferencial, né, que a gente pode trazer também conectando com a tecnologia. Então, acho que é isso. Muito obrigada pela oportunidade de compartilhar um pouquinho com vocês aqui. Gisele, olha, o que eu posso te dizer é que eu corroboro integralmente o que nos disse o Felipe aqui no nosso chat do Zoom, enquanto você expunha. Gisele Ueno é fera demais, porque de fato é. Muito obrigado, Gisele. Foi realmente muito bom te ouvir, porque essa a percepção de que também é necessário congregar o aspecto jurídico, muitas das vezes pela empolgação e pelo verdadeiro fervor que o legal design nos desperta nas suas linhas mais amplas, nos faz, às vezes, deixar de lado um pouco, ou ofuscar um pouco o lado jurídico da coisa. É importante congregar ambos os vetores para que eles, de fato, produzam melhores resultados. Acho que a sua experiência, especialmente a sua experiência profissional, vasta experiência profissional, é emblemática em relação a isso, nos mostra isso. Então, tê-la conosco não apenas para nos trazer os aportes teóricos que, especialmente no design thinking, são representativos dessa mudança de paradigma, mas também e principalmente os cases, foi absolutamente engrandecedor. A obra certamente se tornou melhor com toda essa bagagem prática. E você comentou muito bem, é muito importante aqueles colegas que tiverem a obra em mãos ou que forem adquiri-la eventualmente, que consultem os QR Codes, porque eles trazem conteúdos adicionais muito, muito ricos. E a Gisele tomou esse cuidado de nos trazer, já no próprio texto, né, quando nos enviou, uma série de conteúdos adicionais que podem ser acessados ali no final, estão em destaque, esses QR Codes, então fica realmente como uma sugestão a todos os leitores. Mas é isso, Gisele, só tenho gratidão a você, foi realmente uma honra ouvi-la. Eu já até comentei aqui há pouco no chat também que essa manhã tem sido muito agradável, tem sido uma honra recebê-los para esse bate-papo. Muito obrigado, Gisele. E sem mais delongas, pessoal, eu avanço, então, convidando o nosso último autor dessa segunda sessão de exposições, né, de lançamento da obra Legal Design, Teoria e Prática, e agora para uma exposição em dose dupla, porque o querido André Medeiros nos brindou, nos honrou com 2 capítulos que compõem a obra coletiva. E André, caramba, quanto fôlego, porque são textos magistrais. O André nos brindou com um capítulo intitulado Metodologia Aplicada ao Legal Design, e um segundo texto intitulado O Legal Design como Instrumento para Aprimorar o Nível de Argumentação do Advogado. Ambos absolutamente brilhantes, e eu poderia ficar aqui também longo período narrando o brilhante e extenso currículo do André Medeiros, que tem mais de 20 anos de experiência na condução de projetos no Brasil e no exterior. O André desenvolveu a sua carreira ao longo desse período todo no grupo Carrefour como diretor de auditoria interna, também no grupo Pão de Açúcar como controller e também na Control Solutions International, onde atuou como consultor para a América Latina. Imaginem, ele também teve 5 anos de experiência atuando como gerente sênior da KPMG, que dispensa apresentações, e atualmente é sócio na Advoco Brasil, que presta consultoria especializada para o desenvolvimento de escritórios de advocacia, e também é palestrante, professor renomado em temas como Legal Growth Hacking e Legal Design. Então, tenho absoluta certeza de que fecharemos esse segundo ciclo com chave de ouro. André, muito obrigado pela sua disponibilidade, muito obrigado pelos textos, muito obrigado por estar conosco nesta manhã para nos apresentar algumas das ideias que foram trabalhadas brilhantemente por você na obra. Eu, então, agradecendo também em nome do meu querido amigo Thales, o convido para que nos apresente as linhas mestras, as linhas essenciais dos trabalhos. Muito bem-vindo, muito obrigado. Valeiros e todos os autores aí, foi um prazer enorme contribuir com vocês e contribuir com o mundo jurídico, o universo jurídico, né? É sempre um desafio muito grande fazer com que as coisas novas ou as inovações se encaixem de forma rápida, né? Geralmente as pessoas, quando são apresentadas a algo novo, gera uma resistência natural, né? Cria ali uma espécie de barreira já imediatamente para
a pessoa ficar ali, será que isso serve para mim? Será que eu vou ter que trabalhar mais? Será que agora eu vou ter que ser designer? Estudei quanto tempo? 5 anos, mas não sei quantos anos de especialização, e agora eu vou ter que aprender a pôr uma setinha para lá, uma setinha para cá e tal. E o que a gente vê é que, às vezes, a internet como um todo polui um pouco os conceitos, né? Quando se traz algo novo, parece que vira uma modinha e todo mundo fala, isso é mais uma modinha que vai passar e tal. E vocês estão provando que não, né? Estão provando que esse é um instrumento para que o advogado melhore a sua carreira, melhore a sua disposição para resultados. Eu gostei muito da fala da Gisele ali, que ela, enfim, como toda boa gestora de projetos, sem resultados bons não adianta nada você ter uma metodologia maravilhosa. E o Felipe falou uma coisa muito interessante também, que eu até anotei aqui, eu vou roubar, Felipe, eu não sei de quem que você pegou, mas não existe designer bom que salve um texto ruim, não é? Eu achei sensacional isso aí tem um livro lá, Ruby como Artista, né, que prega isso, né, olha, você pode ali lançar mão de algumas ideias para melhorar a vida de outrem. Então, os 2 capítulos aí que nós nos concentramos foi justamente tentar diminuir um pouco essa resistência, né, porque as pessoas olham, legal design, essa coisa que estão falando aí, mas eu acho que isso não é para mim, não é para o meu escritório, eu sou um escritório muito pequeno, isso é para quem tem um designer lá contratado, uma pessoa que mexe com questões visuais no escritório, ou que tem uma agência que faz e tal. E aí a preocupação principal é como é que a gente aplica isso na prática, no dia a dia, ali, como é que eu faço uma peça, o que eu tenho que ter na primeira página, respeitando, né, toda a liturgia, claro, da formatação da peça. E se eu for criar um exemplo, como é que eu posso abordar isso melhor? Qual é esse passo a passo? Então, a ideia do primeiro capítulo aí da metodologia aplicada é justamente trazer ali um caminho mais facilitador para a aplicação, né? Senão, a resistência sempre vai ser muito grande. E a gente sempre tem uma opinião melhor sobre aquilo que a gente não conhece bem, né? A gente não conhece bem. Outro dia estava lá um juiz, um ex-juiz muito, muito renomado, escreveu um artigo lá num desses sites aí de artigos jurídicos, metendo pau no legal design, falando de setinha para cá, não sei o que lá, mas ele foi uma coisa assim do tipo, isso não serve para absolutamente nada, é uma modinha que vai passar. E eu, como juiz, olha o tamanho do meu currículo aqui, o tamanho da minha experiência e tal, e um monte de gente lá apoiando, né, falando, é isso aí mesmo, isso aí é modinha, não sei o que lá e tal. E aí eu fui uma das vozes ali mais dissonantes, falando, opa, pera lá, só um minutinho. Eu acho que a gente precisa aprofundar um pouquinho e conhecer o que está falando, caso contrário a gente pode julgar errado. Julgar, eu fiz um trocadilho com o fato dele ser juiz e tal, né? Mas o fato é que a gente tem um desafio aqui, que primeiro ajudar as pessoas a lerem. Ninguém lê mais. A gente tem uma ansiedade muito grande, e o Brasil já foi votado aí, ano após ano, como o país que tem mais ansiosos do mundo inteiro, e a gente quer só uma coisinha para passar o dedo, né? Se tiver uma figurinha ali para a gente, fonte 32 nas coisas, para a gente passar o dedo. Então, uma das coisas que eu achei sensacional no livro é que tem saídas, né, para você não ficar concentrado apenas na leitura. Mas se você pensar bem, a gente lê o tempo todo. A gente acorda olhando para uma tela e dorme olhando para uma tela. Pensa isso, não é verdade? A gente não acorda olhando para um livro e dorme olhando para um livro. Em geral, a maioria das pessoas, mesmo que seja lendo o livro, ainda é numa tela. Não é verdade? Só que a gente tem uma mania de reforçar alguns conceitos muito antigos. Por exemplo, tínhamos a máquina de datilografia, não tínhamos? Você colocava lá, era uma tecnologia incrível, né? Em tempo real já saía a impressão. Alguém falou o seguinte, não precisa ser necessariamente em tempo real, você pode trazer isso para o mundo digital, quando você quiser você imprime, né? Só que quando trouxeram para o mundo digital, trouxeram exatamente o mesmo formato do papel da máquina de datilografia. Se você abre o Word agora, que deve ser 99% o principal instrumento do advogado,
ele vai estar lá a formatação A4. Por quê? Porque se espera que em algum momento, ou se esperava, que aquilo fosse impresso para o interlocutor lá do outro lado ler, não é? O juiz, ou o cliente, seja lá quem for. Mas raramente as coisas estão sendo impressas. Então nós temos uma tela. Por que a gente não usa a tela? Consome todos os espaços que nela há. Por que não? Então, quando a gente traz esse desafio para o advogado, ele já tem uma resistência enorme, mas a gente tem que saber argumentar bem. Se eu tenho a tela como meu principal instrumento para demonstrar aquilo que eu quero que seja demonstrado, por que eu não a uso? Por que eu tenho que ser o escravo do A4? Essa é uma questão. E eu acho que o nosso desafio principal, e complementando o que vocês falaram, no final do dia, tudo se transformará numa ferramenta de comunicação. Não é verdade? Tudo se transformará numa ferramenta de comunicação. Se você vai pôr uma coisa lá, por melhor que seja aqui a construção anterior, seja através de metodologias ágeis, seja através da construção da história, como dizem aí, né, até no livro falou muito sobre a questão do storytelling, né, você contar melhor as coisas, seja investigando melhor as causas raízes e tal. No final do dia, isso tem que ser exposto de alguma forma para que alguém, ao ler, tome uma decisão. E a decisão tem que ser aquela que você indica para ela tomar. Na melhor das hipóteses. Você vai fazer um pedido numa peça. Você está explicando uma proposta para um cliente, você está esperando que ele assine a proposta, você está fazendo uma apresentação para seja lá quem for, você está esperando que a pessoa compreenda o conteúdo da sua apresentação. Então, no final do dia, tudo se torna uma ferramenta de comunicação. Então, por que a gente não se comunica de uma forma ainda mais contundente, além daquela que a gente aprendeu há anos? Como advogado, como profissionais, seja lá de qual nível for. Se a gente tem só a tela, ou 99% do que o advogado faz é escrever coisas e colocar numa tela para alguém tomar uma decisão, 99% talvez eu tenha exagerado aqui, vai. Mas hoje você não fica tão focado em fazer sustentações orais ou audiências onde você tem que apresentar ali as suas argumentações. A maioria dos instrumentos jurídicos são produzidos a partir do que o advogado escreve. Se a partir da escrita, ela é substancialmente, essencialmente, uma ferramenta de comunicação. Então, como é que eu posso agora usar a comunicação de um jeito ainda mais preciso? O Leonardo falou, olha, a gente pode ser mais conciso, resumir um pouco mais as coisas, porque as pessoas não têm mais tempo de ficar lendo placas com letras, né? O ideal é que a gente comece a pensar em nos comunicar de uma forma ainda mais eficiente. Então, o segundo capítulo aí foi focado justamente em, olha, se você tem a tela, use a tela. Ponto. De forma inteligente, com todos esses conceitos que vocês trouxeram aí, que são muito, muito legais. Mas não adianta se você não souber argumentar bem. Você pode ter uma ideia maravilhosa, mas se você não consegue transmiti-la de uma forma que em poucos segundos você já consegue capturar a atenção do seu interlocutor, de novo, seja ele quem for, você perde uma oportunidade grande de acelerar a tomada de decisões. E eu acho que esse é o grande desafio do advogado. Porque todo mundo tem que tomar decisão todo dia, toda hora. Acontece que as pessoas estão superlotadas de informação. Superlotadas. Se você abrir o seu WhatsApp agora, vai ter informação de todo tipo de qualidade. Como dizem lá no Nordeste. Opa, diga, Leonardo. Se me permite exatamente só pegar um pontinho dessa sua última fala, ponto de atenção das pessoas. Existem estudos, eu não tenho em mãos aqui agora, mas depois eu posso buscar para vocês, que na sociedade atual nós temos de 4 a 6 segundos para atrair a atenção de uma pessoa sobre qualquer ponto, qualquer coisa que seja colocada, seja visual, textual, enfim, no meio dessa profusão de informação que existe hoje. Olha o tempo limite para isso. Mas pode continuar. Exatamente, para você capturar a atenção das pessoas, porque como a gente está numa sociedade que está muito, muito agitada em termos de informação, como é que a gente transforma isso em algo que
facilite a vida do outro. E vocês falaram de empatia em vários momentos, eu acho que isso é fundamental, mas a gente tem que trazer essa leitura para uma coisa mais prática, como disse a Gisele, né? Como é que eu melhoro a minha argumentação? Por quê? Eu quero que o outro tome uma decisão baseada naquilo que eu estou pedindo. Se eu pedir exatamente igual todo mundo está pedindo, talvez eu não tenha o mesmo sucesso que eu queira ter. Então, a produção textual ela tem que ter uma transformação imediatamente. A minha estrutura textual. Por exemplo, o advogado gosta muito de inverter a ordem da estrutura textual, coloca todos os elementos antes do sujeito, do verbo. Ou escrever na ordem passiva, não é? Olha, relata o demandante que... E aí a pessoa do outro lado tem que construir ou reconstruir o que você está dizendo para entender mais rápido o que você está dizendo. Então, se a gente não prestar atenção nesses pequenos detalhes, a gente vai ter um design lindo com texto que ainda está da mesma forma de 1800. Eu estou brincando do 1800, mas 1800 foi quando foi inventada a máquina datilografada, tá? Ou seja, eu vou eu vou fazer um recuo do parágrafo ali, com X centímetros, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, o segundo capítulo tratou justamente disso. Olha, ou você melhora a sua argumentação, ou todo o restante vai ser uma espécie de perda de oportunidade de você se comunicar melhor. Melhora a tua argumentação, porque todo o restante vai aprimorar ainda mais o que você tem a dizer. Então, o que você tem a dizer? Pode ser dito de uma forma diferente, melhor, mais rápida, mais concisa, mais coesa, e para facilitar o entendimento do outro, então segue a metodologia aí. O que a gente fez? A gente pegou um pouco do que a Gisele falou. Olha, o mundo corporativo usa, sim, a comunicação. Como é que a gente pega isso e adapta para o mundo jurídico agora? Então, foi basicamente isso o nosso desafio aí. Acontece que, muitas vezes, o advogado reclama assim, olha, mas eu obtive isso do cliente, por exemplo, numa defesa, num instrumento jurídico, e eu não posso enfeitar se ele não me deu mais elementos. Olha, eu não tenho como eu tirar leite de pedra que se o cliente me deu só metade de um copo d'água no meio do deserto. Eu tenho que trabalhar com o que o cliente me dá. Às vezes não é assim. Às vezes a gente não sabe perguntar bem. A gente não sabe explorar bem o que orbita uma situação para poder ajudar o cliente numa boa defesa, por exemplo, usando um bom instrumento jurídico. Eu lembro de um escritório bem pequenininho mesmo, no Nordeste, que está desbancando um monte de outros escritórios grandes. Eles são especialistas no mundo do direito educacional. E aí, desde 2018, lá no governo Temer, o ministro da Educação fechou todas as possibilidades de abertura de novos cursos de medicina. Está proibido até 2023. Então ele falou o seguinte, olha, o Brasil tem médico demais, médicos por 1.000 habitantes demais, e a gente vai precisar dar uma pausa nisso aí, porque nós temos o programa Mais Médicos, temos que atingir a população que tem menos acesso. E tem muito médico nos grandes centros, nas cidades maiores, e pouco médico na região onde a população é mais carente, mais desatendida e tudo mais. E esse escritório de advocacia, eles foram por um caminho de argumentação, e aí eu quero finalizar o segundo capítulo, que foi extremamente interessante. Porque se você se apegar na letra fria da lei para construir esse processo de pedido de abertura de novos cursos de medicina na minha faculdade, vai lá um cliente e fala, olha, eu sei que está aí a resolução, eu sei que tem a lei, eu sei que tem um monte de restrições, mas eu quero abrir um curso de medicina, você pode me ajudar? Se ele for tentar a letra fria da lei, ele vai falar o seguinte, não dá. Ou, vamos tentar, mas olha, não tem muito sucesso nesse aspecto, porque está tudo trancado. As séries lá, a secretaria de não sei o que lá, que regulamenta todas essas coisas, estão muito firmes nessa questão de não abrir mais curso de medicina. Então, tem poucos escritórios no Brasil que são especializados nisso, e esse povo tem 4 advogados lá, tá? É bem pequenininho mesmo o escritório.
ele tem desbancado muitos escritórios grandes, porque eles conseguiram fazer uma argumentação, mas muito bem estruturada. E eu coloquei isso no livro, que é o seguinte, olha, primeiro, essa política do X médicos por 1.000 habitantes, ela não é uma verdade absoluta e ela já foi refutada, tanto pelo Conselho Federal, quanto pela OMS e assim sucessivamente. Olha, o Brasil, na verdade, não tem tantos médicos assim por 1.000 habitantes se a gente comparar com países vizinhos, mesmo países com condições assim, econômicas muito menores do que a nossa. Olha, tem outra coisa. Nessa cidade em específico, só tem X médicos por 1.000 habitantes, então tem pouco médico nessa cidade. A gente não pode pegar pela média Brasil, a gente tem que olhar a situação local. Se a gente olhar o Programa Mais Médicos, só tem 2 médicos lá naquela cidade do Programa Mais Médicos. Teve uma evasão muito grande agora com o atual governo. Então, é uma cidade que está desatendida. Olha, o IDH dessa cidade é muito baixo. E um dos fatores que mede o índice de desenvolvimento humano é você ter boa saúde aplicada. Nessa cidade, a gente precisa ter mais médicos. Olha, tem uma outra coisa também. O número de vagas para outros cursos relacionados ou correlacionados à área de saúde é muito maior. Então, significa dizer que as pessoas querem se formar médicos, e aí sim, é o único lugar onde eles colocam lá a referência à lei nem a lei, a Constituição, né? Todo mundo tem direito a se formar médico e o governo está me impedindo. Então, veja, eu tenho um direito constitucional. Mas é o único momento onde ele coloca é claro que tem outros níveis de argumentação, esses são os principais, talvez. E é o único momento onde ele coloca ali a letra fria da lei para convencer o juiz dessa questão. E aí, onde eu quero concluir. Como é que a gente agora, como autores, podemos ampliar essa comunicação para que isso seja mais acessível? Sabe por quê? Porque no final do dia, a gente pode, inclusive, aumentar a eficiência dos advogados. Essa é uma coisa que eu acho que a gente poderia focar ainda mais, sabe? Olha, se você se comunica melhor, você se tornará mais eficiente. Uma forma de você se comunicar melhor é usando essa abordagem que chama-se legal design. Eu nem chamo legal design de metodologia, apesar de ter falado metodologia prática. Eu falo de abordagem, porque metodologia é um negócio que é um pouco limitado, talvez em algumas situações. Quando a gente usa coisas como a Gisele falou, de gestão de projetos ágeis, quando a gente usa coisas relacionadas, olha, você precisa entender um pouco do que significa visitar um pouco o nascedouro do design, como disse aí o Leonardo, ou o próprio Felipe falou, olha, deixa eu falar uma coisa, tem uma questão aqui que é a aplicação prática, eu sou designer, deixa eu te mostrar como um designer pensa, né? Você não precisa, advogado, ser designer, você só precisa pensar como um designer pensa. O designer, ele pensa assim, olha, tem problemas reais que eu tenho que resolver aqui de um outro jeito. E se o advogado pensasse? Então, eu acho que o nosso desafio maior, primeiro é fazer as pessoas lerem, que as pessoas estão meio preguiçosas. A outra a despeito disso, como é que a gente pode comunicar isso melhor, mostrando que a advocacia pode ser mais eficiente, porque acelera a tomada de decisão do outro, e isso faz com que o próprio sistema jurídico ande melhor, ande de forma mais rápida, ande de forma mais eficiente. Se a gente conseguir comunicar isso, aí seremos mais do que vencedores. Pronto, acabei, não vou falar mais. André, poxa, você poderia continuar falando aqui por horas, a gente faria uma sessão matinê, depois seguiríamos noite adentro, seria tranquilo, porque realmente como eu até conversava em off aqui com a professora Roberta, que turma sensacional vocês são, nós tivemos uma manhã brilhante, brilhante, brilhante. Eu preciso reiterar os agradecimentos ao Felipe, ao O'Hara, ao Leonardo, à Gisele e agora a você, André, pelo brilhantismo da exposição, pela riqueza dos 2 trabalhos com os quais você nos brindou para a confecção da obra final. Realmente foi uma honra tê-lo conosco com esses dois contributos. Obrigado.
A gratidão é toda nossa. Eu, sem mais delongas, preciso, já pelo adiantado da hora, apenas reiterar também os nossos agradecimentos, professora Roberta, à editora Foco, e eu o faço me dirigindo à sua pessoa, nossa chefe editorial, quem aprovou o trabalho, quem conduziu com maestria, verdadeira excelência, todos os trâmites editoriais. Então, Roberta, muito obrigado. Eu falo, obviamente, em meu nome, em nome do Thales e também de todos os nossos autores, do nosso carinho, da nossa gratidão à editora Foco por nos proporcionarem a oportunidade da publicação de uma obra com um tema tão atual e também por nos ofertarem esse espaço, inclusive nas mídias da editora, para que façamos esse evento virtual. Quem dera possamos, num futuro muito próximo, realizar um novo evento de lançamento, mas presencial, para que todos possamos interagir, nos conhecer ainda melhor e também brindar ainda mais essa obra magnífica. Então, agradeço mais uma vez e devolvo-lhe a palavra, professora Roberta. Muito obrigado. Eu que agradeço, Faleiros. É sempre um prazer muito grande participar dos nossos eventos de lançamento, mas essa obra tem um gosto mais do que especial, justamente pela inovação, pela forma como ela foi conduzida, organizada. Vocês estão muito de parabéns, assim, uma equipe de altíssimo nível. Toda fala eu falava aqui entre nós, assim, nossa, que legal, nossa, que sensacional, uau, que espetáculo, né? E complementando um pouco a fala do André agora, uma coisa que eu tenho notado muito, não é que necessariamente as pessoas, elas realmente não têm mais tanto interesse na compra de um livro, mas eu acho que existe também uma ideia muito equivocada em relação a nossa percepção com o leitor. Eu falei isso para o Faleiros esses dias, né? A gente também não tem conseguido chegar ao nosso leitor de modo que a gente também consiga falar a linguagem dele. E isso é muito difícil para nós, porque é muito desafiador para todos nós, editores, autores, professores, porque, por fim e ao cabo, nós nos acostumamos com uma determinada forma de pensar, e mudar essa forma de pensar é muito difícil. Então, a tendência que a gente tem de fazer parágrafos longos, isso é muito ruim, a gente tem que ter parágrafos mais curtos, porque as pessoas, elas hoje têm mais dificuldade de fazer leitura. Livros com divisões também, com mais subdivisões, a maneira como você apresenta, não necessariamente você ter um desenho, né, ou uma imagem, mas que você consiga fazer com que você consiga levar esse leitor na mão para ler os seus textos, né? E a gente tem muita dificuldade disso, gente, para todos nós, porque nós estamos habituados com uma leitura diferente, então a gente reproduz. Então é muito mais fácil eu dizer assim, eu não gosto disso, isso é desenhar o direito, isso não presta. Não presta porque, na verdade, é muito mais difícil para nós a gente conseguir decodificar. É difícil decodificar para o consumidor, é difícil decodificar para o aluno, para o leitor de uma forma geral. E esse exercício que a gente está fazendo aqui, essa reflexão que a gente está fazendo aqui, ela é essencial, não em função das novas gerações, porque eu acho que essa questão não é uma questão de novas gerações, é uma questão de a gente adequar a linguagem que a gente sempre precisou fazer, mas a gente nunca percebeu essa necessidade, né? Então, vocês estão de parabéns, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui conosco, muito obrigada pela confiança, e estamos sempre aqui de portas abertas para essas novas formas de pensar. Um abraço a todos e até a próxima. Até mais.